O que acontece é que o Alexandre viu que não tem mais por que manter essa investigação. Ela já atendeu absolutamente o seu propósito. E eu, de novo, não quero ficar aqui, é apenas ilustração, porque a gente pode passar para o caso mais grave, o caso da vacina. O da vacina, por exemplo, nós temos, eu peguei aqui o grande jurista Walter Maierovitch, que rapidamente concluiu no caso da vacina que o Bolsonaro era culpado. Pega aí o grande jurista do UOL, por favor, Bruno. A gente tem que olhar várias outras coisas agora, tendo em vista, atenção, o esperneio do Bolsonaro. O Bolsonaro já começa com aquele seu jogo de cena e com aquelas, e quando ele usa esse expediente de se vitimizar, ocorre quase sempre, eu diria 99,9% nesses casos, ou seja, ele dá um tiro no próprio pé. Veja, ele fala, todo mundo sabe que eu não tomei vacina. Todo mundo sabe, evidentemente, e que ele disse isso. Mas uma coisa é dizer, outra coisa é autorizar a fazer, ter um interesse. No caso, está sendo apurado que ele tinha um interesse, ele precisa desse documento, tanto é que a filha dele teve esse documento falso, ideologicamente falso, e usou. Outro tiro no pé. Bolsonaro, a partir do momento que diz, eu não tomei vacina, todo mundo sabe. Ora, então, aquilo que existe lá, ele está confessando que é uma falsidade ideológica. Então, só resta saber se ele mandou ou não o Cid, o coronel, o tenente-coronel, O Cid mesmo, fazer a inserção. Interessante esse ponto, professor Maiotti, porque aí a gente tem esse discurso, né? Bolsonaro diz que não tomou vacina, ele repete isso a todo momento, mas ele não fala que não mandou falsificar o comprovante de vacinação, né? Na fala dele, ele fala, eu não tomei a vacina. Todo mundo sabe que eu não tomei a vacina. Mauro Cid diz em depoimento, que até o Aguirre trouxe aqui os detalhes pra gente, em depoimento, que a ordem veio de Bolsonaro, né? Nesse caso, é isso que configura a falsidade ideológica, professor Maiotti? Exatamente isso. Não está interessando nada. Isso é pura jornalista. Eu não tomei vacina e todo mundo sabe. E daí? Não é isso que está em jogo, como você lembra, Fabiola. Não é isso. O que está em jogo é mandar inserir o quê? Um elemento, uma informação falsa, ideologicamente, quer dizer, de essência falsa. É isso que está em jogo. Então, ele pega e para tumultuar e para se vitimizar, ele diz, todo mundo sabe. Sim, todo mundo sabe. Agora, ele mandou inserir, ele tinha interesse nisso. Para que foi inserido? O nome dele, que ele tomou vacina. Para quê? Qual era o objetivo? Evidentemente que a polícia apurou e tem a delação premiada que diz que, olha, ele tinha interesse sim. Olha o Josias aí na tela, eu achei que você tinha se aposentado, Josias, quando você arregou para mim no 3 em 1 da Jovem Pan, achei que você tinha se aposentado, que legal ver que você está ainda aí no UOL, em boa companhia, né, do Sakamoto e do Maierovitch, é um timaço. Maierovitch, e agora? Né, você deu uma explicação longa de por que o Bolsonaro era o culpado, que ele tinha cometido falsidade ideológica e tudo mais. E aí, o inquérito arquivado? Não? Não é hora de pedir desculpa, de mentido? Não? Tá bom. Então tá bom. Talvez eu esteja pedindo muito da CNN, eu sei que é muito falar de UOL, mas então vamos falar de CNN. Bota aí pra mim o Marco Aurélio Nogueira, eu não sei de onde é que eles tiram esses caras, que na época já concluiu o julgamento contra o Bolsonaro. Bota ele aí. Os fatos e o indiciamento são estarrecedores. Quer dizer, foi colocado em planos limpos, digamos assim, uma fraude absolutamente indigna de qualquer brasileiro, de qualquer cidadão brasileiro. E, sobretudo, de um presidente da República, que deve ser sempre o principal defensor da lisura, da Constituição, das normas de segurança do país. Porque fazer fraude num cartão de vacina, alegando qualquer tipo de circunstância, é algo indigno que não pode ser, digamos assim, compreendido de maneira serena, de maneira tranquila. O curioso da situação é que pode ser que uma denúncia desse tipo, desse porte, não chegue ao conjunto da população que ainda dá a Bolsonaro um crédito de confiança por qualquer motivo que seja. Ele tem... Cientista político. Confie na ciência. Cientista político da CNN. Não conheço esse cara. Vai pedir desculpa? Vai se arrepender? Fiz merda? Desculpa, não tenho condições de opinar sobre determinadas coisas? Tá bom. Vamos ficar na CNN. Thaís Herédia. Bota aí, Thaís Herédia.
que o professor chamou a atenção, que é de como a sociedade vai reagir, como os apoiadores de Bolsonaro vão reagir. Dos detalhes, são muitos detalhes que a Polícia Federal trouxe sobre esse caso. Um dos detalhes traz uma mensagem trocada entre o secretário de governo de Duque de Caxias, que foi onde aconteceu uma das falsificações, e a filha dele, que a filha fala assim: pai, não falsifica a minha não, porque eu vou tomar vacina. Né? E ele fala: você é corajosa. Então, esse tipo o que me preocupa do ponto de vista da sociedade, da polarização, que é um tema recorrente nosso, é o quanto que os apoiadores de Bolsonaro vão achar que tudo bem ele ter feito isso, que é uma coisa pequena, que não é um escândalo de corrupção. Quer dizer, quanto vale a regra? Quanto vale a norma? O quanto isso atrasa um fortalecimento institucional do país? Né? A gente trata aqui da crise institucional entre os poderes. E isso me preocupa. Como é que nós vamos chegar, por exemplo, na próxima eleição? O que vai ser relevado ao longo dos próximos anos como crime e como aprendizado? Crime, né? Primeiro que as pessoas estavam... Primeiro, Bolsonaro estava absolutamente correto em não tomar a vacina. Segundo, que a população, me respondam no chat se vocês tiverem, se eu estiver equivocado, estava cagando se ele tinha tomado a vacina de fato ou não. Até preferia que ele não tivesse tomado. Terceiro, agora está aí comprovado o arquivamento do processo. E agora, Thaís Herédia, vamos pedir desculpa? Saindo da CNN, vamos para a Globo News. Ana Flor, dando certa que as 2 primeiras doses do Bolsonaro foram fraudadas. Estava com quem participa dessa investigação, claro, dentro da Polícia Federal, mas também da Controladoria Geral da União, e dá para dizer praticamente com certeza que essa dose tomada por Bolsonaro, supostamente tomada por Bolsonaro em São Paulo, não ocorreu. Quer dizer, já há indícios suficientes para se afirmar que ela também foi fraudada. Se foi fraudada um esquema que envolve, enfim, um esquema semelhante ao das doses de Duque de Caxias é outra questão, porque ela seria muito anterior, ela seria ainda de 2021. Já há indício, ou seja, no tribunal da Ana Flor, Bolsonaro já havia sido condenado. No tribunal da Ana Flor. E foram 2 anos de desgaste em relação a essa história. Mas, tudo bem. Eu não vou exigir muito de comentarista do UOL. Também não vou exigir muito de cientista político da CNN. E, pô, Ana Flor, coitada. O que a Ana Flor sabe das coisas? Jornalista pode falar, e pode falar bobagem. Eventualmente até eu posso falar bobagem. Mas e o juiz? Vejam a cereja do bolo. Porque não foi só a imprensa que se posicionou. O próprio julgador Alexandre de Moraes, em uma das decisões dentro dessa investigação, disse o seguinte: um trecho da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre o braço da investigação no Rio de Janeiro. O ministro escreveu: percebe-se que a estrutura criminosa criada no município de Duque de Caxias foi utilizada para propiciar que pessoas do círculo próximo do ex-presidente Bolsonaro pudessem burlar as regras sanitárias impostas na pandemia da Covid-19 e, por outro lado, manter coeso o elemento identitário do grupo em relação às suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19. E segue ali ainda mais um trecho da fala de Alexandre de Moraes. Desta forma, a recusa em suportar o ônus do posicionamento contrário à vacinação, associada à necessidade de manter rígida perante seus seguidores a ideologia professada não tomar vacina contra a Covid-19, motivaram a série de condutas criminosas perpetradas. Um monte de palavra, né, do juridiquês difíceis, mas com toda certeza você entendeu todo esse contexto. Esse é o mesmo Alexandre de Moraes que, em uma decisão, autorizou uma busca e apreensão, com base nessas evidências todas, na casa do presidente Bolsonaro, como reportou a Folha de São Paulo. E disse que não era crível que o Mauro Cid tivesse articulado todo esse esquema para fraudar o cartão de vacinas sem a anuência do Bolsonaro. Adicionando ainda que, abre aspas, falas dele, é plausível
lógica e robusta a linha investigativa sobre a possibilidade do ex-presidente da República, de maneira velada e mediante a inserção de dados falsos no sistema do SUS, buscar para si e para terceiros eventuais vantagens advindas da efetiva imunização, especialmente considerando o fato de não ter conseguido a reeleição nas eleições gerais de 2020. Isso a gente está falando de maio de 2023, ou seja, 2 anos atrás. O Alexandre, o julgador, dizia que existia toda uma estrutura criminosa criada para beneficiar o Bolsonaro e pessoas próximas a eles, além de afirmar também que não era possível acreditar que o Mauro Cid tivesse criado toda a estrutura sem que o Bolsonaro soubesse. Isso foi há 2 anos. A internet não esquece, porque agora ele manda arquivar a investigação. E qual é a razão disso? A razão é mais simples do que parece. E eu já venho alertando sobre isso há muito tempo. Foi inclusive pauta aqui já no Paulo Figueiredo Show. O que acontece é que o Alexandre viu que não tem mais por que manter essa investigação. Ela já atendeu absolutamente o seu propósito. E agora ele pode ser magnânimo e fingir que existe devido processo legal no Brasil. Mas qual era o propósito? Paulo, você sempre disse que isso era uma tal de fishing expedition. Você usa uns termos em inglês. Nossa, o que significa isso? Se você acompanha o Paulo Figueiredo Show, você já deve ter ouvido falar disso, né? Fishing expedition, o pessoal traduz como pescaria probatória. É um termo, de fato, em inglês mais comum aqui nos Estados Unidos. E o que é uma pescaria probatória? É quando as autoridades investigam alguém sem ter um objetivo claro, com uma desculpa, só com um rascunho de evidência inicial, ou até se utilizam de indícios mentirosos para lançar sobre essa pessoa uma busca ampla e aí você tentar pescar ou caçar algum outro crime. Por isso se chama Fishing Expedition, né? Uma viagem de pescaria, onde você joga uma rede e o que cair na rede, você utiliza. É peixe. No caso do Bolsonaro, isso é muito evidente. As autoridades, como a Polícia Federal e o chefe delas, o Alexandre, querem pegar o Bolsonaro de qualquer jeito, já queriam pegar o presidente Bolsonaro de qualquer jeito. No entanto, o Bolsonaro não rouba, Bolsonaro não tem fraude, Bolsonaro não tem nada disso. Então, eles precisavam de alguma forma para acessar o celular do Mauro Cid, para fazer uma busca e apreensão e tentar encontrar algo na casa do Bolsonaro, para tentar tomar o passaporte do presidente, etc, etc. Então, o que eles fazem? Eles inventam uma investigação qualquer, como, por exemplo, ele ter importunado uma baleia jubarte, ou ter fraudado um cartão de vacinação, ou o que quer que seja. E, uma vez que as investigações já estejam sobre o presidente Bolsonaro, eles se utilizam delas para sustentar buscas e apreensões, mandados de prisão, delações premiadas e absolutamente tutti-quanti. Se vocês não lembram, foi justamente através desse inquérito, esse que o Alexandre dizia haver grandes indícios, etc, etc. Esse inquérito sobre o cartão de vacina, foi assim que eles pegaram o celular do Mauro Cid. E com o celular do Mauro Cid em mão, eles não foram só investigar o que eles tinham que investigar, mas sim buscar qualquer coisa no celular que pudesse incriminar o Bolsonaro, que era o objetivo da coisa desde sempre. Mais tarde, Mauro Cid foi jogado na prisão, e com isso eles conseguiram forçar uma delação premiada, que hoje nós já sabemos que foi obtida através de chantagem, de coerção, e que já tinha um objetivo pronto. Foi por causa dessa investigação, que agora o Alexandre coincidentemente reconhece no processo que não tinha base, que eles quebraram o sigilo telefônico e telemático do Mauro Cid. Foi por causa dessa investigação que o Mauro Cid foi preso em 3 de maio de 2023. Foi por causa dessa investigação que o Mauro Cid fez delação premiada. Essa arquivada. Então, quando eu digo que ela já atendeu o seu propósito, vocês entenderam a razão dessa investigação? Ela foi a justificativa que levou a todo esse processo penal contra o presidente Bolsonaro, contra o próprio Cid, contra o general Braga Neto, contra mim, contra todo o restante. E agora que ela já não é mais útil e não tem mais por que manter, o problema já foi resolvido.
E aí eles fingem que nada aconteceu, que não houve linchamento, né? E para fechar com chave de ouro, esse pessoal da imprensa, que já partiu para culpar o Bolsonaro lá atrás, não vai se retratar, não vai reconhecer que foi feita uma phishing expedition contra ele. Esse é o Brasil de hoje, esse é o judiciário que nós temos, essa é a imprensa que nós temos. E é por isso que vale a pena, sim, perder um minuto para falar sobre isso. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a